Olá, caros leitores! Hoje vamos finalizar nossa conversa sobre Fogo Morto. E se você quiser mais conteúdos sobre este autor, José Lins do Rego, tem o vídeo Menino de Engenho e tem a parte 1 desta obra. Informações diversificadas e muito boas. Então, bora começar! Então, caros leitores, por que Fogo Morto? Por que este nome? Fogo Morto refere-se a um engenho decadente, que não produz mais, não há mais as fornalhas, caldeiras, para queimar a cana, para ter aquela fumaça, aquela produção, aquele vigor. Então, isso é chamado de Fogo Morto. O engenho já que decaiu, que não produz mais, e essa é a última expressão que aparece na história, exatamente essa, Fogo Morto. E como eu havia dito na parte 1, essa é uma história triangular, ou de 3 planos, e cada um desses planos apresenta os 3 principais personagens, as figuras mais fortes da história estão em cada uma dessas 3 partes. Na primeira parte, José Amaro, na segunda, Lula de Holanda e na terceira, Vitorino, Capitão Vitorino. Cada uma dessas 3 partes, elas de alguma forma vão se entrelaçando e a gente vai ver exatamente isso nesse vídeo, como é que essas histórias vão se intercruzando. O José Amaro, já havia dito isso a vocês, ele é aquela pessoa, aquele homem, né, de muito amargor, de muito orgulho, de muitas feridas na alma. Ele não demonstra amor, afeição a quase ninguém. Eu trabalho para mim mesmo, eu escolho para quem eu faço minhas celas, eu não aguento grito de ninguém, não suportava a figura, né, do senhor de engenho. E tem uma pessoa que ele muito admira. Tem uma pessoa que ele demonstra um respeito quase afetuoso. E essa pessoa é o cangaceiro Antônio Silvino. Ele e o seu bando que andam pela região fazendo valer as suas próprias leis. É esse cangaceiro que vai passando e vai protagonizando o seu modo de fazer justiça. Pega do mais forte, entrega aos mais pobres e vai desafiando o poder dos senhores de engenho. É um homem temido pelas várias esferas de autoridades dali da região. Ele é muito temido, inclusive pelos senhores de engenho. José Amaro nunca o viu, não há esse registro na história dele ter encontrado o cangaceiro capitão Antônio Silvino. Ele nunca o viu pessoalmente, mas nutria essa admiração e até auxiliava o bando quando lhe era solicitado. E se sentia muito bem, muito orgulhoso, se sentia mais vivo com a sua participação, a sua cooperação para os movimentos do bando. E é aí, nessa disputa de poder, que as histórias vão mais amplamente se entrelaçando. Mas agora nós vamos para o segundo plano, que é Lula de Holanda, o senhor de engenho. A narrativa para o presente que nós estamos lendo, vivendo, no qual estamos nos envolvendo, ele para e a história volta quando o capitão Tomás chega na região para fundar o engenho Santa Fé. Ele chega ali antes da Revolução de 1848. Essa Revolução de 1848, Revolução Praieira que está acontecendo aqui no Brasil,
por influências também de uma onda de revoluções que estão acontecendo em toda a Europa. Na Áustria, o fim da servidão, né, neste império austríaco, o fim do absolutismo da Dinamarca, o fim da monarquia na França e aqui no Brasil a Revolução Praieira em Pernambuco. Essa Revolução Praieira em Pernambuco envolve questões sociais, econômicas, políticas, é um emaranhado de todos esses pilares. Isso aí é um outro momento, você pode fazer a sua consulta e ver mais detalhes da Revolução Praieira. Então, todas essas revoluções, todos esses acontecimentos sociopolíticos, eles vão ter uma influência no que vai acontecer no Brasil daí para frente. Então, nesse momento, 1848, a escravidão ainda impera em terras brasileiras e Capitão Tomás chega para fundar o seu engenho Santa Fé. Ele traz consigo escravos, bois, riquezas, jale, todo um aparato com ele para dar início a esse engenho. E os escravos, eles são colocados ali na mesma prateleira de animais, de objetos, na mesma categoria. Então ele dá início à construção de toda essa estrutura e é um homem braço de ferro, é um homem que trabalha muito, que oprime muito. É dito que o engenho Santa Fé é um engenho de ares tristes, é um ambiente triste. É um homem muito duro, é um homem muito voraz, mas o que quebra essa voracidade é a música tocada, né, pelos dedos de Amélia, sua filha, que ele mandou para estudar no Recife. A moça voltou cheia de muitas boas maneiras, de muito conhecimento. A moça fala francês, a moça toca piano. Então essa oposição de mundos, uma dureza com uma leveza da música, o piano tocando e todo mundo ali ouvindo, até os escravos se achegavam para ouvir essas canções, e a narração segue num tom de quase admiração por esse senhor de engenho, o Capitão Tomás. E ele queria casar a filha, mas não queria casar com qualquer um. Ninguém estava à altura da sua filha, até que chegou Lula de Holanda e ele simpatizou com o rapaz e entregou ali a filha em casamento. E esse Lula de Holanda não mostrava a mesma força, o mesmo tino para mandar no engenho, para trazer toda aquela autoridade para cima dos escravos. E ele temia que o engenho sucumbisse na mão do seu genro, que queria ficar lendo jornais, ouvindo a Amélia tocar, e estava ótimo para ele, mas aí o Tomás vem a falecer e Lula de Holanda toma as rédeas, e ele é muito pior do que o sogro. Ele é muito mais opressor, ele é muito mais mão de ferro, ele é muito mais autoritário, ele quer ver escravo apanhando, ele quer ver escravo no tronco, ele quer ver aquele massacre diário. Para ele estava bom, era assim que ele regia as atividades no engenho. E aquela opressão trazia realmente essa tristeza ainda maior. O engenho era ainda mais triste. Então, 1888, com a abolição da escravidão, os escravos saíram dali em sua grande maioria e foram para outros engenhos, foram trabalhar em outros engenhos. E em 1889, é a proclamação da República. Por todos os acontecimentos da Europa, realmente vem resvalar aqui no Brasil, vem trazer as suas influências para cá. E Lula de Holanda é essa figura orgulhosa. Ele é orgulhoso. Se José Amaro era orgulhoso, da mesma forma Lula de Holanda, da mesma forma Vitorino, 3 homens brancos orgulhosos que se viam, né, de posse de poder e autoridade de alguma maneira nas suas esferas de atuação. Eles se viam na sua grandeza. E o senhor de engenho, Lula de Holanda, era esse homem implacável, duro,
inflexível, que também não demonstrava amor por praticamente ninguém, senão pela sua filha Neném, que ele também mandou estudar fora, pagou a formação da menina, e ela voltou, e também não era todo mundo que estava à altura desta menina, não era todo homem que podia casar com essa menina, e ele não queria saber era de ninguém com a filha. Ninguém chegava aos pés das qualidades, para suprir as qualidades, para estar lado a lado dessa moça, e foi ficando sozinha. E ele tinha uma fé estranha, ele fazia umas rezas, ele foi ficando velho e fazendo umas rezas e muitas rezas, e ele se agarrava ali com Deus, mas não demonstrava amor, tolerância por ninguém. E nos pensamentos dele, o engenho era dele, a mulher era dele, a filha também pertencia a ele, e Deus também era dele, era tudo dele. E aí ele pôs para fora das suas terras José Amaro, expulsou o homem de lá, mas recebeu uma ordem de quem? Do cangaceiro capitão Antônio Silvino. Este homem não vai sair da sua terra, isso é uma ordem. Então o capitão Vitorino soube, né, dessa expulsão e foi em favor do seu compadre. Capitão Vitorino era compadre de José Amaro, então os dois ali tinham uma amizade de muito tempo. José Amaro tinha a sua esposa Sinhá, Lula de Holanda tinha a sua esposa Amélia e Capitão Vitorino tinha a sua esposa Adriana. Essas mulheres são mais dóceis, essas mulheres é que dão leveza, é que quebram um pouco essa aspereza desses três homens tão orgulhosos, tão cheios de si, tão cheios de empáfia, de intolerância. Elas vão quebrando essa rigidez, mas elas na verdade não têm força para uma mudança na vida deles. Elas não mudam a mentalidade deles, a postura deles, a forma de pensar. Elas não têm essa força, elas têm a doçura, mas essa doçura não alcança de forma alguma a alma, o coração destes homens. Capitão Vitorino, ao contrário de José Amaro, ele fala o que ele pensa, ele não tem medo de nada, ele não quer saber. Ele viu o cangaceiro frente a frente, ele e todo o seu bando, e falou um monte. Ele via o tenente Maurício e falava também que era a força policial. O tenente Maurício era a força policial que vivia atrás do bando, que vivia atrás de pegar o cangaceiro e não conseguia. Ele também falava desaforo para o tenente Maurício e era açoitado e dava também e não tinha medo de ninguém. Ele já começa a planejar a sua candidatura para ser o prefeito ali da região. Um homem também que se via em alta conta, um homem que ele assim tinha a sua autoestima elevadíssima. Ele podia não ser tudo aquilo, mas ele se via de um homem de muito valor, de muita importância, e era isso que estava valendo para ele, e era isso que realmente acontecia. A força do seu pensar, né, o pensar bem de si próprio, era isso que ia movendo, e ele era um homem muito bem articulado, conhecia políticos, senhores de engenho, ele se movia em todas as esferas e fazia e acontecia, e já estava pensando na sua candidatura para prefeito. Então Lula de Holanda expulsa José Amaro, recebe a ordem do cangaceiro para que o homem permaneça naquelas terras, e aquilo vai tomando conta de Lula de Holanda, aquela fúria, aquela raiva, e ele vai sucumbindo, aquele orgulho vai matando ele também. E o engenho Santa Fé vai sendo demolido pela aquela personalidade ruim, difícil, grotesca. Então o engenho vai cada vez se empobrecendo, se enfraquecendo. Os engenhos já estavam em declínio, mas o dele estava em disparada. A sua derrocata talvez fosse a mais significativa nesse momento da história. Então o capitão Vitorino era a favor do compadre José Amaro. Não é para sair dessa terra, eu vou falar com esse senhor de engenho, mas a ordem já estava dada pelo cangaceiro e outro senhor de engenho, que era o José Paulino, também tentou intervir, mas a verdade é que todos os senhores de engenho temiam
o capitão Antônio Silvino, o cangaceiro. Quem não temia era Capitão Vitorino, esse não tinha medo de ninguém. E a história vai caminhando para o seu desfecho, e aquele que era mais surrado, todo mundo ria das histórias de Vitorino, todo mundo apontava, achava ele assim um caricato, e ele não queria saber disso, e ele foi mantendo essa linha a história inteira. Aquilo que ele pensava de si era aquilo que valia, e aquilo que ele foi realmente levando até o final da história. Enquanto que os outros dois, José Amaro e Lula de Holanda, foram sucumbindo. Você vê que eles vão entrando em declínio na vida emocional, na vida social. José Amaro amargou ainda mais porque as pessoas falavam que ele se transformava em lobisomem noite de lua cheia e saía matando tudo que vinha pela frente. Aquilo foi de um amargor para ele. A mulher abandonou, a filha também foi levada, né? Ela enlouqueceu, foi levada para longe, para se tratar, para ficar ali guardada. E ele terminou absolutamente só, e era assim mesmo, e era isso que ele ia cultivando ao longo da vida. Então, enquanto esses dois, José Amaro e Lula de Holanda, iam nessa queda moral, emocional, existencial, Capitão Vitorino ele vai se mantendo até o final da história naquele mesmo vigor, naquele mesmo orgulho, naquele mesmo movimento crescente de ser mais e mais, de conquistar, de ir para o topo, de se envolver nas questões políticas para defender aqueles que necessitavam. E aí a gente tem as surpresas, né, ao final da história. Não vou dar o spoiler, e você vai lá e ver o que acontece com cada um desses três. E realmente é um cenário, né, de muitos detalhes históricos, de muitos detalhes ficcionais, que engrandecem muito realmente a obra desse escritor, né, José Lins do Rego. Realmente aqui ele trouxe um cenário muito completo de muitos elementos de ficção, de geografia, né, de questões históricas, sociais, de disputa de poder, uma linguagem muito graciosa, uma linguagem muitas vezes poética. Então é um combo realmente para você leitor, você professor, você pesquisador, é um combo que só vai acrescentar nos seus estudos e reunião de conteúdos e conhecimentos. Sem dúvida é um benefício se debruçar sobre essa obra. E essa edição tem a cronologia da vida e das obras de José Lins do Rego, super organizada. E há também um estudo de Mário de Andrade sobre essa obra, e também umas palavras aqui, um estudo de Gilberto Freire. Gilberto Freire escreveu 2 livros, ele faz uma análise aqui de Fogo Morto e Terras do Sem Fim, de Jorge Amado. E é uma edição recente, 2021, como eu falei para vocês no vídeo passado. E então, caros leitores, eu vou ficando por aqui. Te espero para o próximo vídeo. Nesse canal, cada obra vira uma conversa rica e boa. Fica com Deus. Tchau, tchau.